Só bem-vindos ao meu canal, estamos aqui de volta e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 46, o paládio. Ele está localizado no quinto período da tabela periódica e no grupo 10, abaixo do níquel e acima da platina. O paládio foi descoberto no ano de 1802 pelo químico inglês William Hyde Wollaston, que publicou a sua descoberta de uma maneira um tanto quanto estranha. Ele produziu e purificou o metal e o colocou à venda em uma loja em Londres. Isso tudo de maneira anônima. E ele fez um anúncio sobre essa venda do novo metal, que ele chamava de nova prata ou paládio. E no anúncio ele já listava algumas propriedades do metal, como a sua densidade, mas ele não colocava informações sobre de onde vinha o mineral do qual o metal havia sido extraído. E ele também não colocava quem era o descobridor desse novo metal. Isso causou meio que uma agitação na comunidade científica de Londres. E um tempo depois, o químico Richard Chenevix, não sei se fala assim, o cara ele publicou um papel científico no qual ele afirmava que o paládio nada mais era que uma liga da platina com o mercúrio. E o Wollaston, em resposta, publicou outra nota anônima, na qual ele oferecia uma recompensa de 20 libras, que na época era muito dinheiro. Ele oferecia uma recompensa de 20 libras para quem conseguisse produzir um paládio de qualidade a partir da platina e do mercúrio. Mas aconteceu que ninguém conseguiu produzir, né? Era claro, não era uma liga, era realmente um novo metal. E essa discussão ali, o que era o paládio, se era um metal ou uma liga, essa discussão só acabou no ano de 1805, quando Wollaston finalmente se declarou o descobridor do elemento, e ele havia descoberto esse elemento quando ele estava investigando um processo para deixar a platina mais maleável. E o mineral do qual ele havia extraído o paládio provinha da América do Sul. O paládio, então, foi nomeado em homenagem ao asteroide Pallas, que, por sua vez, foi nomeado em homenagem à deusa grega da sabedoria, Pallas Athena. O paládio é um metal prateado, macio e dúctil, que tem uma densidade de 11,99 gramas por centímetro cúbico, ou seja, ele é o menos denso dos chamados metais do grupo da platina. O seu ponto de fusão é de 1552 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é de 2940 graus Celsius. Assim como o níquel e como a platina, o paládio adota uma estrutura cristalina do tipo FCC, Face Centered Cubic, mas diferentemente do níquel e da platina, a sua configuração eletrônica é fechada, criptônio 4d10, camada 5s vazia, enquanto que, por exemplo, no níquel é argônio 3d8, 4s2. Isso são coisas que a natureza diz, o que é energeticamente mais favorável, e acontece nos metais de transição, que a camada de valência não é tão bonitinha como, por exemplo, nos alcalinos, em que a camada de valência é sempre igual. E outra característica interessante do paládio que eu tenho que mencionar é que ele absorve muito bem o hidrogênio. E absorve um volume muito grande de hidrogênio, mas isso não é bem a formação de um hidreto estequiométrico, e sim se forma um sistema paládio-hidrogênio com duas fases, alfa e beta. Qual fase você está depende da temperatura em que você aplica o hidrogênio e também das proporções de hidrogênio para paládio. E outra coisa importante nesse contexto é que esse é um fenômeno muito específico, ou seja, o paládio ele só absorve hidrogênio e D2, né? Ou seja, só isótopos de hidrogênio. Ou seja, isso pode ser utilizado para purificar hidrogênio, né? Já que é um sistema tão específico, nem mesmo o hélio é absorvido pelo paládio. É claro que o paládio é extremamente caro e não dá para fazer isso em grande escala, mas é uma das aplicações desse metal. Quimicamente, o paládio é considerado um metal nobre, mas ele é, por exemplo, mais reativo que a platina. Em temperatura ambiente, ele não é oxidado pelo oxigênio presente no ar, mas se você esquenta o paládio na presença de oxigênio, ele vai formar uma camada externa de óxido de paládio, PDO. Na presença de ácidos oxidantes concentrados, o paládio é dissolvido, mas é um processo bastante lento. Com aqua regia, ele é dissolvido um pouco mais rapidamente.
E o estado de oxidação mais alto que o paládio pode atingir é o mais 4, porém o mais 2 é de longe o mais comum e mais estável, especialmente na sua química aquosa. E na água, se falta outros ligantes, basicamente o paládio 2+, ele vai formar o tetraidrato PdH2O4 2+, que é um complexo com geometria quadrado planar. É uma geometria bem típica para o paládio e para a platina também. Agora vamos falar um pouco sobre os compostos do paládio. O PDO, óxido de paládio, é o único óxido bem caracterizado do paládio. Ele é formado quando se esquenta o paládio a 350 graus Celsius sob fluxo de oxigênio. O óxido de paládio ele tem uma estrutura tetragonal e não é atacado por ácidos. Já com o enxofre, nós temos a possibilidade de formação tanto do sulfeto 2 de paládio quanto do sulfeto 4 de paládio, e os compostos com o selênio e com o telúrio também são conhecidos. Os compostos do paládio com os halogênios também contêm o paládio preferencialmente no estado de oxidação mais 2, o PdF4, né? O tetrafluoreto de paládio já foi observado, porém ele é muito instável, mais fácil de sintetizar, na verdade, o PdF3, que seria tipo o trifluoreto de paládio, mas que na verdade é um composto de valência mista, né, que contém paládio mais 2 e paládio mais 4. Esse é um composto que contém o paládio com um número de coordenação igual a 6, que tem uma estrutura romboédrica, mas você tem ali diferentes distâncias do paládio para o flúor, dependendo do estado de oxidação do paládio. Os haletos no estado de oxidação mais 2 são todos conhecidos, eles vão do violeta PdF2 até o preto PdI2 e o PdCl2, né? O cloreto 2 de paládio é um dos compostos mais importantes do paládio, porque ele serve de precursor na síntese de outros compostos. E do cloreto 2 de paládio são conhecidas duas modificações, a alfa e a beta. A modificação alfa ela é polimérica, ela contém cadeias de cloreto de paládio, enquanto que a modificação beta é molecular e ela contém unidades de PD6Cl12. A química de coordenação do paládio é muito extensa, apesar de que ela se dá praticamente apenas no estado de oxidação mais 2. No estado de oxidação mais 4, nós temos complexos octaédricos, geralmente com a configuração D6, é claro. Então, por exemplo, com os halogênios, os complexos da forma PdX6 2-, mas esses complexos são facilmente reduzidos para os complexos do paládio no estado de oxidação mais 2, e aí que está a grande variedade dos complexos do paládio, como eu já mencionei. Esses complexos do paládio mais 2, eles são geralmente planares e diamagnéticos. Então nós temos, como exemplo que eu já citei antes, o PdH2O4 2+, que é planar e bastante clássico para o paládio, mas nós também temos outros complexos bastante interessantes, como por exemplo o acetato de paládio, que adota geralmente uma estrutura trimérica, mas sem ligações entre os átomos de paládio. Nós também temos com os halogênios ou com o tiocianato ou cianeto, os complexos do tipo PdX4 2-, que também são planares, e no caso do cianeto ou do tiocianato, eles são ligados pelo nitrogênio, e também são famosos compostos com a amônia na forma PdNH3 2+, ou se você adiciona outros ligantes, você tem PdNH3 2x2, e aí você adiciona no X o que você quiser, entre tantos outros complexos do paládio. E nós também temos alguns complexos do paládio no estado de oxidação 0, e nós temos uma configuração D10, basicamente, e esses complexos, quando eles têm um número de coordenação igual a 3, eles são geralmente planares, e quando eles têm um número de oxidação igual a 4, eles são tetraédricos, mas no estado de oxidação 0, geralmente você tem que se limitar ao fósforo ou ao arsênio como ligantes, por exemplo aqui no composto PdPPH3, fenil 3, né? Então, o número de coordenação é igual a 3, planar. Mas, assim, isso foi só uma visão geral dos complexos aí do paládio, porque tem realmente muita coisa.
O paládio também tem uma química orgânica bastante extensa, mas aí ela novamente está em grande parte limitada ao estado de oxidação mais 2. E esses complexos orgânicos do paládio eles são muito utilizados na síntese orgânica com propósitos catalíticos. O paládio, curiosamente, ele não forma a tetracarbonila de paládio como faz o níquel, e se você quer fazer algum complexo do paládio com a carbonila, você precisa de algum outro ligante, como por exemplo o cloro, mas isso aí não é muito estável. Outra coisa curiosa é que o paládio ele forma complexos com o ciclopentadienil, mas ele não forma metalocenos, ou seja, ele não forma aquele sanduíche como o ferro faz. E o que mais eu escrevi aqui? Ele forma vários complexos com alcinos e alcenos, mas os mais característicos do paládio, né, são os complexos pi-alílicos, que são complexos com aqueles elétrons pi delocalizados que tem no grupo alilo, né? Então o paládio gosta de fazer complexos com aquela região ali de várias moléculas, e esse tipo de complexo é utilizado, por exemplo, na reação de Tsuji-Trost, que é uma reação catalisada pelo paládio, uma reação de substituição, em que você, enfim, como intermediário, você tem um complexo pi-alílico do paládio que pode ser atacado por um nucleophile, e no final você obtém o seu produto substituído ali, catalisado tudo pelo paládio. E, enfim, tem várias outras coisas, aí como mesma coisa que no caso dos complexos, mas eu estou dando uma visão geral aqui da química orgânica do paládio. Isótopos. O paládio que ocorre naturalmente é composto por 7 isótopos, são eles o paládio 102, 104, 105, 106, 107, 108 e 110, dos quais o mais abundante é o paládio 106, com 27,3% do paládio. Eles são todos estáveis, com exceção do paládio 107, que tem uma meia-vida de 6,5 milhões de anos e decai para a prata 107. Ocorrência. O paládio é um elemento bastante raro, 0,015 partes por milhão na crosta terrestre, e ele ocorre na sua forma metálica, geralmente ligado a outros metais nobres como o ouro ou a platina, mas ele também ocorre em alguns minerais na forma de arseneto ou sulfeto, normalmente. E o paládio você encontra em depósitos de níquel, cobre ou ferro. Esses depósitos estão em grande parte localizados na África do Sul, no Canadá e na Rússia, e de maneira geral você pode dizer que o paládio é um subproduto no refino eletrolítico de outros metais, como no refino eletrolítico do cobre. Apenas em alguns depósitos da África do Sul, em que a concentração de metais nobres é muito alta, nesses depósitos é que os metais nobres vão ser o principal produto. Mas em ambos os casos você precisa de uma separação química desses metais nobres, e antigamente se fazia muito mais coisas com precipitações, ou seja, você precipitava sais específicos desses metais para separação, mas isso aí tinha como consequência que o rendimento do processo não era tão alto e levava mais tempo, e atualmente você utiliza mais solventes específicos para extrair os metais que você quer da sua mistura ali, do seu concentrado de metais nobres. E por fim, as aplicações do paládio. O paládio tem várias aplicações importantes, por exemplo, em conversores catalíticos, dos quais eu já falei no meu vídeo sobre a platina. Se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre a platina, assista. O paládio também pode ser utilizado para fazer joias, e aí você geralmente faz uma liga entre o paládio e o ouro para esse propósito. Na odontologia, algumas próteses também podem conter paládio, e você pode utilizar o paládio para fazer instrumentos médicos em geral, porque ele é relativamente inerte, então não vai ter muito problema ali se você fizer uma cirurgia com instrumentos feitos de paládio. Algumas partes em circuitos elétricos também podem ser feitas de paládio, mas a minha aplicação favorita é como catalisador. Por exemplo, o paládio no carbono, que é simplesmente paládio finamente espalhado, né, no carbono, para aumentar a superfície de contato. Acontece que esse paládio no carbono é um ótimo catalisador para reações de hidrogenação. É também o catalisador de Lindlar
É um ótimo catalisador para reações de hidrogenação, mas especificamente de alcinos para alcenos e não para alcanos. Alguns complexos compostos do paládio também são muito importantes nas reações de cross-coupling, chamadas reações de cross-coupling, em que complexos do paládio são intermediários e catalisam a ligação entre átomos de carbono. Então, essas reações são muito famosas, por exemplo, a reação de Suzuki, a reação de Heck e a reação de Negishi. E para esses três caras, cujas as três reações são nomeadas em homenagem a eles, foi dado o Nobel de 2010, Nobel de Química, de tão importante que é isso aí. E além, tudo isso além do clássico processo de Wacker, que é utilizado para fazer acetaldeído a partir de etileno, e nesse processo você tem como catalisador o cloreto 2 de paládio e o cloreto 2 de cobre. Tudo isso aí depende do paládio e por isso que ele é tão importante para os químicos. Mas pelo vídeo de hoje ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Muito obrigado, deixe seu joinha, deixe seu comentário, se você quiser. E até a próxima. Tchau!